as coisas elas ficam um pouco mais dificultosas, assim. No formato de ZR, nós estamos no mercado há 7 anos. Porque eu não consigo trabalhar em cima de nada. Quanto à vida dos meus clientes. Então, é isso. Eu fico assim, começamos a identificar os riscos e as necessidades. Eu acabei não explicando, mas a gente trabalha bastante. Uma coisa que é difícil é, às vezes, a própria comunicação, e aí, com base nisso, nós conseguimos desenvolver um planejamento bem mais alinhado. Dei conta de acompanhar o fluxo das demandas. Eu não posso que isso se perca em algum dado momento, porque ZR Legal, founded by Natalia Zomer-Rigueto. Olá, eu sou a Natalia Zomer-Rigueto, CEO e fundadora do ZR Legal. Is a boutique law firm dedicated to startups, technology, and innovation. With over 7 years of experience in corporate and international law, Natalia has guided companies through complex deals, compliance, and negotiations. Recognized for her expertise and forward-thinking approach, she built ZR Legal into a trusted partner for businesses of the new economy. This is Natalia Rigueto. This is ZR Legal. Bem-vindos ao Inevitable Cast. Esse podcast é patrocinado pela Inevitable Flow. Nós ajudamos empresas de arquitetura, engenharia e construção a gerar um fluxo constante de leads qualificados, utilizando soluções inteligentes de IA, com o objetivo de aumentar a receita sem precisar contratar uma equipe de vendas ou depender de indicações imprevisíveis. Se você quiser agendar uma consulta gratuita para saber mais, clique no link da descrição do episódio. Hoje nós recebemos aqui a Natalia Rigueto, que é CEO da ZR Legal, e falaremos sobre como as práticas tradicionais estão mudando no setor jurídico, especialmente considerando as inovações tecnológicas. Natália, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Perfeito. Antes de tudo, Gui, obrigada pelo convite. É uma honra poder estar aqui conversando com vocês. Tentar explicar o ZR é algo bastante legal de se fazer, porque ele entra como uma maneira nova de enxergar algo que já é muito, muito antigo, né? Que é o direito e que é o papel do advogado em algo. Então, a nossa ideia é trazer isso de forma mais próxima, mais cotidiana e mais simples para os empreendedores e para os negócios, que é transformando a atuação daquele advogado terceirizado, que é distante, que é difícil, que você não consegue entender muito bem o que está acontecendo, para algo mais dentro do seu business, por assim dizer. Então, a gente funciona como um departamento jurídico contratado e alocado para você. Então, nós entendemos qual que é a dor do seu negócio, qual que é o seu problema, como que é a sua rotina, o que que você precisa. Começamos a identificar os riscos e as necessidades, e a partir daí a gente vira uma máquina acoplada mesmo e começa a trabalhar em prol da melhor saúde para o seu empreendimento. Muito legal. E dentro desse negócio, qual o seu papel dentro do negócio? Me conta um pouco mais o que você faz dentro disso tudo. Eu sou a CEO, né, do ZR Legal, então durante muito tempo eu era a pessoa responsável pelas operações, mas agora a gente já está com um time, com uma base mais estruturada. Nós conseguimos também implementar muitas questões de automações internamente, de inteligência artificial, de coisas que nos facilitem o dia a dia, e a gente está sempre procurando por isso, e o meu papel é esse, é facilitar. O que que eu posso fazer, o que que eu posso implementar para facilitar tanto a vida do meu time, quanto a vida dos meus clientes. Então, é isso, eu fico assim como uma intermediadora entre, como a gente estava conversando, problemas e soluções. Curiosidade, como que é um dia típico para você? E um dia típico para mim é uma enxurrada de mensagens que a gente tem que responder em cima da hora por coisas que acabaram surgindo. Eu acabei não explicando, mas a gente trabalha bastante com tecnologia e inovação. Então, nós temos um ritmo de funcionamento bastante acelerado.
Então, um dia típico para a gente é estar o tempo inteiro ligado e conectado com os nossos clientes para tentar entender o que está acontecendo naquele dia, se é uma negociação, se é um problema no contrato, se é algum cliente que não está feliz, o que houve, o que aconteceu, o que a gente pode facilitar para assinar logo um deal que está pendente. Então, é essa grande movimentação de ações que precisamos tomar para dar um andamento às coisas que estão na nossa pauta. Muito interessante. E o que eu acho interessante também no âmbito da ZR é que vocês estão inseridos em diversas empresas diferentes, então eu acho que isso traz muitos insights para vocês dentro do setor que seriam valiosos se você pudesse compartilhar com a gente. Quais mudanças importantes você está observando no seu setor nesse momento? Poxa, uma pergunta bastante interessante. Uma coisa que eu venho observando especificamente no meu setor, né, no setor jurídico, é que me parece que os advogados e que os próprios tribunais e as grandes empresas começaram a entender o jurídico como algo estratégico e saiu daquele pensamento de ser algo que me atrapalha, que me cria dificuldade, que me toma tempo e que eu gostaria de burlar de qualquer maneira para virar algo estratégico, para ser um parceiro que está com você, que está segurando a sua mão, que está entendendo onde você quer chegar e fazendo com que isso aconteça efetivamente. Porque não adianta as empresas trabalharem o máximo possível, tipo, daqui a um ano eu quero internacionalizar e eu quero levar minha operação lá para fora. Perfeito, mas você está trabalhando reiteradamente para que daqui a um ano a sua operação esteja pronta para ir lá para fora? Então, as empresas começaram a enxergar isso e os advogados começaram a enxergar que são estratégicos e necessários. E me parece que as coisas estão fluindo cada vez mais, assim, em uma relação mais próxima. Interessante. Como que você acha que essa tendência impactou o seu negócio ou até então a sua estratégia de crescimento com a ZR? De forma bem positiva, porque o que aconteceu? Quando nós entramos no mercado há 10 anos atrás, existia uma grande fase de convencimento do porquê você precisa de um jurídico. Mas eu sou, vamos supondo com referências próximas, né? Eu sou um escritório de arquitetura, por que eu preciso de um jurídico? Poxa, porque pode dar tanta coisa errada, pode dar problema na marcenaria, pode dar problema na montagem, pode dar problema na entrega, pode dar problema com o pedreiro, pode dar problema. Tem tanta coisa, são tantas variáveis, que se nós não estivermos atentamente cuidando disso reiteradamente em cada cliente, em cada projeto, em cada obra, você acaba não conseguindo ter a maior rentabilidade do seu negócio possível. Então, quando antigamente a gente tinha essa dor de mostrar por que você precisa, agora os empreendedores e os empresários eles já estão mais alinhados com essas necessidades. Então, a gente tem conseguido avançar muito mais fácil e muito mais rápido nas negociações, porque se tornou um conhecimento de mercado. Entendi, entendi. E eu tô aqui pensando, né, porque algumas empresas elas têm um jurídico dentro da própria empresa, outras não, e elas, né, aí surge a oportunidade para prestadores de serviços como vocês. E eu penso assim, qual é a grande diferença das empresas que têm para as empresas que não têm? E no fim das contas, eu acho que eu estou querendo procurar entender qual que é a grande vantagem de trabalhar com vocês ao invés de montar o próprio setor jurídico dentro da empresa. Entendi. Pergunta bastante, que aparece bastante no nosso dia a dia. O Uhum, primeiro ponto, e que é o que mais acaba atraindo e mostrando essa grande diferença, é o custo. Se você for montar uma equipe interna com todos os tipos de advogado que eu preciso, com todos os tipos de ferramenta, de software, poxa, inteligência artificial, de isso, de aquilo, você vai ter um custo altíssimo. Ao passo em que, se você contrata uma empresa que presta os serviços a nossa empresa já tem profissionais de cada expertise diferente, já tem todos esses custos embutidos por um valor muito menor. Então, o primeiro ponto é: você tem uma economia financeira muito grande
e isso é incomparável. O segundo ponto é, se eu tenho uma equipe jurídica interna na minha empresa, eu tenho que gerir. Eu tenho que ter conhecimento suficiente para fazer essa gestão, para saber o que eu preciso, para mandar, para desmandar, para saber se está certo, para saber se está errado. Se você tem alguém fazendo isso de forma autônoma, você tem alguém que tem todo este conhecimento de mercado, que tem toda essa equipe preparada e que está olhando para o seu negócio e falando, Gui, a gente precisa disso, 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 vamos fazer assim, 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 assim. Tá certo? Tá certo. Então, você tem tanto esse benefício financeiro quanto o estratégico. Bacana, muito legal. Eu penso que assim, não deve ser fácil, né, você entrar dentro de uma empresa e reestruturar o jurídico dessa empresa. E eu fico pensando aqui, o que está funcionando bem para vocês no momento e o que tem sido mais frustrante nessa jornada? É muito difícil. É muito difícil de verdade. E o que que aconteceu? Durante esse tempo todo, a gente foi começando a entender como entrar em um negócio que já está rodando, que já está funcionando, que tem gaps de anos, que tem problemas de anos, e fazer isso é aquele negócio, né? Como que a gente vai trocar a roda com o carro andando? Então, eu me debrucei internamente aqui nos R, comecei a levantar o time e falar, gente, o que a gente vai fazer? Até que a gente conseguiu criar um método próprio, nosso, que é para fazer a análise de maturidade jurídica de cada empreendimento. Então, a gente consegue, sem focar especificamente no que o seu negócio faz, a gente consegue ter uma visão de o que tem, o que está faltando e o que deveria ter para uma mínima segurança. E aí, com base nisso, nós conseguimos desenvolver um planejamento bem mais alinhado às necessidades. Então, isso é algo que tem funcionado, assim, muito bem, perfeitamente. Uma coisa que é difícil é, às vezes, a própria comunicação e a própria capacidade de fazer com que o time interno das empresas entenda a necessidade de levar isso adiante. Porque eu consigo ir até certo ponto. Agora, se eu não tenho informações, se eu não tenho acesso ao conhecimento interno daquele empreendimento, as coisas elas ficam um pouco mais dificultosas, assim, porque eu não consigo trabalhar em cima de nada. Então, isso é o que Sim. acaba nos dificultando mais. Sim, você mencionou ter um método específico para analisar a maturidade jurídica das empresas, sem contar muito o seu segredo aí, mas você pode expandir um pouquinho mais sobre o que vocês olham dentro de uma empresa quando vocês, né, entram pela porta pela primeira vez? Claro, a gente desenvolveu uma matriz de risco baseada no. Como nós atuamos bastante com tecnologia e com startups, baseada nas fases das startups. Então, desde o início até o exit. A gente foi segmentando isso em fases e nós começamos a olhar para isso dentro das perspectivas de cada uma das áreas do direito e como que elas se interconectam. Então, poxa, eu estou analisando o trabalhista conectado com o tributário, conectado com o consumidor, conectado com civil, com o que quer que seja. E aí a gente desenvolveu, então, dentro de cada fase da startup, o que você precisa ter para ser o mínimo de segurança viável. Então, eu sei que se uma startup já está em determinado ponto da sua vida e ela tudo isso que ela deve ter feito, existe um A e começa a trabalhar em cima disso. Ó, cuidar do dia a dia atual e para ir começando a puxar todas essas coisas que ficaram para trás. Muito, muito interessante. E você mencionou também que você cria, né, os KPIs para a empresa e ajudam eles a focar neles e a seguir e alcançar os objetivos. Eu fico me perguntando, com relação a ZR, quais métricas que vocês estão focados em melhorar para vocês hoje em dia? Eficiência, escalabilidade, porque no fim do dia nós não somos um software, nós não somos um SaaS, a gente presta um serviço. Então, por mais que tenhamos plataformas que nos deem suporte, a gente tem uma plataforma própria que nos dê suporte, que nos dá suporte, perdão, e que é construída com base nas nossas necessidades para representar um. Nós montamos como se fosse um portal de transparência jurídica para os nossos clientes. Então, tudo que acontece dentro dos departamentos jurídicos de cada um desses clientes, a gente tem lá
todo o histórico e todos os acessos, todas as sprints, tudo certinho. A gente tem esse portal com todos os acessos, todos os documentos, cronogramas, sprints, tudo que já foi construído, mas no fim do dia, quem precisa alimentar é o nosso time. Então, a nossa maior busca é como que eu consigo otimizar ao máximo a minha tecnologia para que eu consiga necessitar o mínimo da mão de obra dentro dessa parte operacional e que a gente seja realmente algo muito mais de inteligência do que de cuidado com plataforma, de cuidado com isso e com aquilo. Então, nosso maior gap é realmente esse. Com certeza. Eu imagino que deve ter muito trabalho manual para manter tudo arquivado, tudo nos devidos lugares, né? E com certeza. E quando você escala isso para muitos clientes, essa organização ela acaba crescendo junto também, né? Então, você acaba tendo um advogado que perde 10 horas da semana colocando pasta no Google Drive ou atualizando o documento, né? Ou É, procurando por e, elas. e esse é o nosso maior problema, assim. Nós temos um desenvolvedor que já cria muitas soluções para nossa operação, né? Tipo, automatiza o máximo de coisas possíveis, mas tu és engenheiro, tu sabe muito bem que sempre dá para melhorar o processo, né? Então a gente vive olhando para isso e pensando como que eu otimizo, como que eu otimizo. Claro, esse é o pensamento de para crescer, né? Você, como CEO da sua empresa, você tem que estar sempre procurando maneiras de otimizar o trabalho do seu time para que você possa conseguir fazer mais com menos, né? Eu acho que Exato. esse é um dos grandes desafios dos CEOs, é isso, é como que você consegue fazer mais com menos. Dá para o seu time o que eles precisam para trabalhar de forma eficiente. Exato. E não perder a qualidade, né? Porque se a nossa proposta é entregar algo de qualidade, eu não posso que isso se perca em algum dado momento porque eu não dei conta de acompanhar o fluxo das demandas. Então é uma eterna e constante vigilância. Entendo bem como é que é. Mas eu acredito que tem dado certo para vocês, né? Eu não perguntei, mas eu gostaria de saber há quanto tempo vocês estão no mercado? A gente, nesse formato de ZR, nós estamos no mercado há 7 anos. Antes disso, houve uma pré-operação entendendo, né? Meio que se adequando, entendendo, funcionando de maneiras um pouco diferentes, mas que serviu para dar a base do que nós precisávamos crescer e nos transformar. Muito legal. E pensando agora, né? A gente está aqui no meio do ano praticamente, pensando aí para um horizonte para o final do ano e talvez até daqui a um ano, onde que você gostaria de estar como ZR, nesse time frame? Boa pergunta no sentido de interessante. A gente tem algumas metas internas que nós gostaríamos de conseguir cumprir dentro desse período de tempo, que é reduzir a nossa, o nosso custo de mão de obra dedicado para questões manuais, né? Então, essa é uma meta que a gente tem que estar sempre acompanhando. Nós gostaríamos de expandir a nossa atuação para alguns outros países de forma mais robusta. Hoje, por exemplo, a gente tem alguns clientes que ficam baseados nos Estados Unidos, então a gente gostaria de conseguir expandir isso um pouco mais, dar mais vazão a isso para, querendo ou não, não depender apenas do território nacional, né? Então, essas são as duas nossas grandes metas, é otimizar e expandir. Muito, muito, muito legal mesmo. Eu acho que isso aí tá bem, pelo visto, né? O seu time tá bem posicionado para para atingir essas metas. 7 anos no mercado, você já tem uma maturidade que eu acredito que traz de fato muita experiência e é capaz de causar mudanças positivas nos seus clientes, nos seus parceiros. Eu nem sei se vocês chamariam eles de clientes, né? Porque nesse modelo de negócio vocês são parceiros estratégicos, na verdade, das empresas, né? Muito, muito legal mesmo. Hoje em dia, você tem alguma
nicho de empresa que é o seu cliente ideal, ou vocês conseguem abranger um leque bem abrangente de empresas? A gente consegue abranger. O nosso posicionamento é focado na tecnologia por questão de posicionamento, né? É um nicho que acabamos entrando, mas existem sim alguns clientes que são de áreas distintas, que é fácil utilizar toda a nossa expertise para encaixar em outro modelo de negócio. Porque para mim, no fim das contas, não importa se você é de tech, se você é da saúde, se você é de engenharia, se você é o que você faz. Eu consigo adequar. Eu tenho o time, eu tenho o método e eu tenho as ferramentas. Então a gente consegue ir acoplando onde for necessário. Entendi, entendi. E se alguém quiser conversar com vocês, entrar em contato, qual que é a maneira mais fácil de fazer isso? Pode entrar em contato comigo através do e-mail, natalia@zr.legal. Telefone, LinkedIn, sinal de fumaça, qualquer coisa a gente está recebendo e está respondendo. Isso, manda pra gente, a gente vai colocar no link da descrição, se alguém quiser entrar em contato, vocês já sabem um atalho para chegar até você. Perfeito. E eu queria te perguntar uma última pergunta antes da gente encerrar esse episódio. É que eu queria o seguinte, que se você tivesse, né, eu já entendi que você tem uma jornada incrível até aqui, que esses 7 anos vocês conseguiram alcançar muitas conquistas e eu entendi também que crescer tem desafio, né? Atender muitos clientes tem desafio, mas se você tivesse uma varinha mágica hoje para resolver uma coisa que está atrapalhando, o que que seria? Eu realmente acho que seriam nossos canais de expansão. Eu acho que nós nos voltamos muito internamente, nós aperfeiçoamos muito o que precisava ser entregue, o como ser entregue, como funcionar, e todos os nossos processos estão bem desenhados e esse foi sempre um gap que nós trouxemos. Então, se eu pudesse resolver numa viradinha de chave, seria isso, com toda certeza. Como expandir, como facilitar, como ter mais relevância no mercado. Talvez conseguir atingir mais pessoas com a sua mensagem, pessoas que possam se beneficiar dos serviços que você oferece. Exato, Empresas, né? exato. Como, Uhum. como mostrar, né, tudo isso que a gente tem de uma forma mais ampla. Ótimo. Natália, muito obrigado pelo seu tempo. A gente chega no fim desse episódio de hoje com você. E esse episódio ele é patrocinado pela Inevitable Flow. Nós ajudamos empresas de arquitetura, engenharia e construção a gerar um fluxo constante de leads qualificados para os seus projetos, utilizando soluções inteligentes de IA. Se você quiser agendar uma consulta gratuita para saber mais, clica no link da descrição. Muito obrigado.